Fala galera, a aula de hoje é sobre Idade Média. Bom pessoal, Idade Média. Como que foi a transição do Império Romano para a Alta Idade Média? O Império Romano se torna um ambiente de crise política e de crise econômica. O Império Romano não tem mais condições financeiras de arcar com a defesa do gigantesco território que ia desde a África, o Oriente Médio até a Inglaterra. Então o Império Romano não tem mais essa condição e logo depois, no século IV e VI, o Império Romano vai ser invadido por bárbaros. Esses bárbaros invadem o território, gerando cada vez mais crise econômica, deixando as cidades instáveis, inseguras. Os romanos mais ricos, com posses, os patrícios, vão se deslocar da cidade para as áreas rurais, para suas fazendas. Os romanos menos ricos, plebeus, vão se deslocar para essas fazendas e vão viver lá sob a proteção dos ricos em troca da sua mão de obra, do seu trabalho. É aí que vai se formando a sociedade medieval, onde os senhores feudais são uma mistura de romanos ricos com nobreza bárbara e os servos acabam sendo uma mistura de plebeus romanos com pobres bárbaros, povo bárbaro. Então a sociedade medieval ela se inicia em regiões rurais. Basicamente a característica da Idade Média é as pessoas vivendo em regiões rurais. Nessas propriedades chamadas feudos vão ser construídos castelos para proteção da família do senhor e para proteção da população local que vive ao redor, né? Sempre tinha ataques de bárbaros, sempre tinha ataques de outros senhores feudais e esse castelo servia para proteção, para defesa. Os servos vão viver ao redor desse castelo, trabalhando na agricultura, sendo subserviente ao senhor, em todos os sentidos. O senhor era aquele que ditava as regras, era aquele que fazia as leis, era aquele que julgava e é aquele que cobrava o trabalho dos servos. O servo, na Idade Média, ele é preso à terra, ele é preso ao feudo, ele não tem liberdade, ele é obrigado a ficar naquele feudo. Ele não tem como sair daquele feudo e se deslocar para outro local. Mesmo se o feudo fosse conquistado por outro senhor, mesmo se o feudo fosse herdado por algum outro senhor, os servos continuavam no mesmo local, porque os servos eles eram presos à terra. Bom, a Igreja Católica vai ser muito forte durante a época medieval, vai ser a única religião oficial, a única permitida. Todos são católicos. Os que não são católicos são hereges, são julgados e, se comprovada a sua afeição por outros rituais ou por outras religiões, eles são julgados e muitas vezes mortos. A política medieval vai ser descentralizada, nós vamos ter senhores feudais dentro de feudos e cada feudo é independente, cada feudo tem sua moeda, cada feudo às vezes tem sua língua, cada feudo tem os seus impostos. O senhor feudal é o senhor absoluto do seu feudo, cada senhor é dono do seu feudo, cada senhor dita as regras dentro do seu feudo. A economia feudal ela é basicamente rural, a mão de obra é servil e é por isso que não havia muito comércio durante a Idade Média, porque os feudos eles eram basicamente autossuficientes. Tudo que era necessário dentro daquele feudo era produzido dentro do feudo, pelos servos. É importante frisar que a Idade Média é um período de grandes batalhas. Os nobres europeus eles viviam em constantes guerras para que se aumentasse o seu território, uma vez que o senhor feudal ou ele conquistava um outro território ou ele poderia sofrer a conquista de um outro senhor feudal. Então as alianças entre senhores feudais eram muito importantes. É por isso que a Idade Média é conhecida por uma relação chamada relação de suzerania e vassalagem. O que dizia a relação de suzerania e vassalagem? Dois senhores feudais que se unem para a guerra, aquele mais forte que chamou o outro, ele vai ser o suzerano desse. Esse que foi para a guerra com o outro senhor vai ser vassalo. Porque se os dois forem para a guerra e o novo território for conquistado, uma parte do território vai ser dado por esse a esse.
Então as relações de suzerania e vassalagem são baseadas na fidelidade entre senhores feudais. É importante dizer que no final da Idade Média, no final do século XIII e início do século XIV, novas rotas comerciais entre a Europa e o Oriente Médio vão ser criadas. Por quê? Porque vai existir esse movimento chamado Cruzadas, onde o Papa vai convocar o povo europeu para poder salvar a Terra Santa, que estava sob o domínio islâmico. Muitos europeus vão formar exércitos, e eles vão ser chamados de cruzados, e vão fazer várias expedições para o Oriente Médio, basicamente para a região de Jerusalém e o seu entorno. Essas cruzadas vão ser importantes por quê? Porque vão abrir o Mar Mediterrâneo, que antes era domínio islâmico. O Mar Mediterrâneo vai ser aberto para os navios europeus. Vão ser criadas novas rotas comerciais, porque o Oriente Médio, basicamente Jerusalém e as cidades, são importantes centros comerciais, e os europeus vão ter acesso a novos produtos que vão ser levados para a Europa e vão ser bem vistos, e isso vai ser um golpe fatal no modelo social, no modelo político e no modelo econômico feudal. Porque se antes o feudo era autossuficiente e não necessitava de comércio, novos produtos chegando à Europa vão encantar os senhores feudais. E esses senhores feudais vão querer ter acesso à porcelana chinesa, ao tapete persa, à seda chinesa, aos condimentos indianos, como pimenta do reino, cravo, canela, para botar na sua alimentação. E para eles conseguirem esses produtos, eles precisam entregar em troca dinheiro, moeda. Os servos que antes eram presos à terra vão ter novos espaços para se refugiar. As feiras eram os locais onde os produtos, os orientais, as especiarias e os outros produtos eram comercializados. Então esses servos cada vez mais vão ir para as cidades para trabalhar nesse comércio que existe, esse novo comércio. Os senhores feudais cada vez mais querendo esses novos produtos, cada vez mais vão querer ter acesso à moeda para poder trocar por esses produtos, e o comércio começa a florescer. A quantidade de pessoas que existia na Europa antes vai diminuir um pouco por causa dessas expedições, que vão morrer muita gente, poucas vão voltar. O comércio aflora. Aflorando o comércio, cada vez mais aquele modelo sustentável, feudal, rural, vai entrando em colapso, surgindo um novo modelo de sociedade, um modelo baseado num comércio nascente, um modelo baseado no trabalho nas cidades. Foi isso, galera. Idade Média, resumão para vocês. Fica assim. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Não se esqueça de colocar esse vídeo nos seus favoritos. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, seja no Facebook ou no Twitter. Falou, galera. Um abraço. Até a próxima.